Meus irmãos, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 4, meus irmãos. Eu vou ler apenas até o versículo 8, e aí no decorrer da mensagem a gente retoma os demais versículos como nós lemos na leitura inicial deste culto. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja diz amém. Meus irmãos, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração para esta igreja, para a igreja de Jesus esta manhã, sobre como o nosso coração recebe o Evangelho. Esse é um culto, primeiro domingo de março, já estamos entrando aí no último mês do primeiro trimestre desse ano. E os irmãos têm ouvido muitas mensagens nesse ano, desde o final do ano passado, sobre o Evangelho. Quando Deus inspirou o nosso pastor a lançar o tema eclesiástico da igreja, que foi por ocasião da nossa EBO, em setembro do ano de 2023. A partir dali nós temos ministrado muitas mensagens sobre esse tema. Pastor, praticamente nas últimas terças-feiras, desde janeiro, tem pregado sobre o Evangelho. Eu tenho frequentemente pregado nos cultos à noite sobre o Evangelho, principalmente sobre o Evangelho no Antigo Testamento, algumas histórias que temos retratado sob essa ótica do Evangelho. Portanto, vale a pena até dar uma olhada, se os irmãos não assistiram. Nós temos reproduzido essas mensagens nas nossas mídias, na rádio web da nossa igreja. Alguns desses conteúdos estão transcritos também nos nossos estudos dos grupos de vida da igreja. Nós temos disponibilizado também algumas dessas mensagens na própria plataforma virtual de ensino da igreja, que foi lançada terça-feira passada. Nós temos agora uma plataforma virtual de ensino e lá tem muitos cursos gratuitos, mensagens, estudos. Tudo está à disposição da igreja. Os irmãos acessem os nossos perfis nas redes sociais. Lá vocês vão saber como acessar essa plataforma, fazer o login, entrar e ter acesso a tudo que a igreja tem disponibilizado. É um trabalho, meus irmãos, de muitos anos. A igreja montou um estúdio muito, muito bom, em que são feitas as gravações desse material, contratou essa plataforma, que é uma das melhores plataformas de curso à distância que a gente conhece. A gente trabalha com isso já há algum tempo, boas, e talvez as melhores faculdades do país usam essa plataforma, e a gente está usando aqui, e disponibilizando tudo acessível, gratuito para os irmãos, porque é a marca dessa igreja. É isso que temos feito todo o tempo, insistindo e produzindo o máximo que a gente pode para que forneça para a igreja esses recursos maravilhosos de aprendizado, de ensino. E aí a devolutiva é esse interesse de fazer o login, de baixar. Os irmãos percebem aí o endereço do site, é adtc.com.br. Se você digitar esse endereço, lá na sua barra de endereço, você já vai acessar diretamente na plataforma, faz o login, e está lá muitos cursos gratuitos para você assistir, vídeos, tudo para você ser edificado e continuar crescendo na fé. De modo que, o que me vem ao coração, meus irmãos, nesses dias, é sobre como nós temos recebido essa palavra, como nós temos recebido o Evangelho. Eu olho para esse tempo recente da igreja,
E eu tenho uma memória tão viva de tantas coisas maravilhosas que Deus tem falado nesta igreja aqui. De quantas coisas Deus tem feito ao longo desses anos. E a minha pergunta é: como é que isso tem impactado a minha vida, a sua vida? Como tem chegado ao nosso coração aquilo que Deus tem insistentemente falado? E quem acompanha todos esses anos sabe que há como que uma linha muito fina em que são tratadas coisas aqui, meus irmãos, que seguem uma perfeita sincronia, sequenciada. As coisas não são soltas aqui. Um dia eu ouvi de um irmão que veio congregar conosco aqui na igreja, dizendo: uma das coisas que eu percebi ao congregar na sede é que a igreja é intencional, e é mesmo. Nós não jogamos palavras ao vento, os hinos, as mensagens, segue um roteiro, segue um propósito, tem uma visão por trás, tem uma orientação, não são coisas aleatórias jogadas no caminho. Você mais ou menos sabe a linha que essa igreja está trilhando e sabe o que esperar no púlpito dessa igreja, aquilo que é pregado. Porque tem uma linha muito, muito definida do que nós precisamos ministrar ao coração da igreja nesse tempo, a partir do que Deus tem orientado ao pastor desta igreja, e é dele que emana a orientação e as mensagens que guiam e orientam essa igreja, sobretudo às terças-feiras. Mas a pergunta é: como é que isso chega até nós? Como é que nós recebemos isso? Que mudança isso faz na vida da gente? Porque a gente corre o risco de, talvez lá na frente, olhar e perceber que não mudamos nada. Continuamos exatamente as mesmas pessoas, os mesmos vícios, os mesmos pecados, as mesmas manias. Nós podemos, talvez, tristemente, lá na frente, descobrir que depois de anos sendo ministrados sobre as mesmas coisas, sobre o Evangelho, sobre aquilo que Deus espera de nós, aquilo ter soado para nós apenas como boas mensagens. Mensagens inspiradoras, nos tocaram, foi bom ao ouvido receber aquela ministração, mas ficou. Não guardamos no coração. Sempre que eu ouço um irmão fazer menção disso, e muitas vezes faz nas redes sociais, daquilo que nós falamos, daquilo que nós pregamos, a primeira coisa que eu me pergunto é: o que é exatamente que ele está destacando na mensagem? Porque a gente destaca demais a questão da pregação, meus irmãos. Nós destacamos demais o papel do pregador na mensagem. Nós damos destaque demais à oratória, à boa exposição da Bíblia. E é uma coisa boa de ouvir, uma boa pregação. Mas a gente às vezes se esquece o quanto Deus deu importância ao ouvinte. O ouvinte é muito importante na Bíblia. Deus deu grande destaque ao ouvinte. Deus deu tanto destaque ao ouvinte que a gente percebe que na Bíblia, às vezes, Deus nem teve muita preocupação com quem falava, mas tinha grande preocupação como se ouvia. A gente, por exemplo, tem casos assim, extremo de animais falando, por exemplo, na Bíblia. Portanto, parece que na revelação bíblica, a exposição, ela não tem valor maior do que o ato da audição, da boa audição, do bom ouvido. Tanto é que Deus falou tantas vezes sobre isso, quando Ele faz aquela extensa exposição das suas leis, especialmente no livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei. E aí sempre que terminava aquela oratória, era intercalado por aquela palavra que é tão comum nos lábios de Moisés: quem tem ouvido para ouvir, ouça. A gente também lê muitas vezes Jesus dizendo: se ouvirdes atentamente. Se você pegar essa palavra, se ouvirdes atentamente, e grifar toda vez que você lê ela no Pentateuco, você vai grifar ela, talvez grifar ela por dezenas de vezes. Porque muitas vezes Deus disse: se ouvirdes atentamente, se ouvirdes a minha voz, se ouvirdes a minha voz. Porque tem um papel muito relevante a audição, o ouvido. Jesus repetiu isso. É interessante que quando ele termina o Sermão do Monte, que é o mais importante sermão do ministério de Jesus, ele termina o Sermão do Monte falando do ouvinte.
E ali ele retrata isso em dois tipos de homem. Os irmãos conhecem: o homem prudente e o insensato. E ele se refere a esses dois tipos de homem, tratando exatamente da capacidade que a pessoa tem de não só ouvir, mas reter e colocar em prática. E ele diz: aquele que ouve e não coloca em prática, ele é como um homem insensato, que constrói uma casa na areia. E aí os irmãos sabem o que acontece se a gente construir uma casa na areia sem alicerce. Quando vem os ventos, as tempestades, as correntezas arrastam e destroem a casa. Tiago falou do ouvinte não praticante. E se Jesus cita o ouvinte não praticante como um homem insensato, Tiago usa a ideia de um homem esquecido. Ele diz assim: aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, é como você ir diante do espelho, se enxergar, mas depois que você sai do espelho, você se esquece do rosto que viu no espelho. É o ouvinte esquecido, é o homem não praticante. E aqui, meus irmãos, talvez esteja, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, aqui talvez seja o cerne de todos os mais graves problemas que a igreja brasileira enfrenta. As pessoas se dizem demais como precisamos de palavra. Esse é um tempo de escassez da palavra. Eu uso demais isso. E eu digo isso aqui nessa igreja não. Essa igreja tem palavra. Essa igreja tem um pastor que, depois de 40 anos de pastorado, gasta ainda 24 horas trancado numa sala, preparando uma mensagem para ela às terça-feira. Talvez o grave problema não é uma crise de boas mensagens. Talvez o grave problema da igreja dos nossos dias é uma grave crise de audição, de ouvintes não praticantes, de gente que se satura de mensagens, de informações, mas aquilo vaza pela cabeça e sai pelo outro lado, e não fica nada, não retém nada, não aproveita nada para a vida. O culto se torna, gente, um espetáculo, uma reunião de entretenimento, em que eu sinto emoções, eu sou impactado, mas eu saio dali, é como se um botão desconectasse, é como se eu arrancasse uma bateria de dentro de mim, em que aquilo ficou como uma memória só. Aí eu compartilho lá no meu Instagram e pronto. Gostei, dá um like. Foi muito legal. Eu estou curtindo agora, pastor, no canal da igreja. Que mensagem legal. O que adianta você curtir se você não colocar em prática? Não nos interessa curtidas, compartilhamentos. Essa igreja não corre atrás disso. O que nós buscamos e desejamos é que essa igreja seja marcada de discípulos de Jesus, que a semelhança do homem prudente ouve a palavra de Deus e coloque em prática. Não é fácil, meus irmãos. Por isso que eu acho que sempre que a gente fosse orar por um pregador, a gente devia orar também pelos ouvintes. Porque tão importante quanto é pregar a palavra de Deus, é também ouvir e obedecer. O problema, meus irmãos, é que a gente não percebe que a pregação do Evangelho, ela não é apenas uma palavra doce aos nossos ouvidos. Nós não somos chamados aqui para sermos encantados com uma boa pregação. A pregação do Evangelho, ela é sobretudo um confronto que nos desafia a uma tomada de decisão. A pregação do Evangelho deveria, via de regra, no final dela, levar todas as pessoas a perguntar aquilo que pessoas sempre perguntaram quando foram confrontadas: e agora, o que farei? Você pode ver na Bíblia, sempre que pessoas foram seriamente confrontadas, ao final da mensagem, elas chegaram no pregador e disseram: e agora? O que eu faço? O que eu faço? Mexeu comigo, confrontou minha alma, eu não sou a mesma pessoa depois de ouvir isso. E agora, como é que eu vivo? Como é que eu saio por essa porta para ser o pai que eu sou, a mãe que eu sou, o funcionário da empresa, o empresário que eu sou? A palavra deveria, gente, provocar essa tomada de decisão. E aí eu sinto que esse é o ponto, porque a gente não percebe como
ouvir e praticar, e aí a gente aprende isso na Bíblia, ouvir e praticar não é uma atividade meramente cognitiva, é sobretudo uma atividade afetiva do coração. E talvez essa é a grande verdade dessa mensagem esta manhã. O ouvir e praticar não é apenas uma atividade intelectual de capturar aquilo que está sendo dito e entender. Porque você pode entender tudo e simplesmente não se importar com nada do que você ouviu e entendeu. De modo que a prática da palavra, ela é sobretudo uma atividade afetiva do coração. É por isso que quando Jesus cita a parábola do semeador, ele diz que o chão em que a semente cai é o coração. Os irmãos podem ler. O chão em que a semente cai é o coração. Portanto, é o coração que define se você levará a sério o que você ouviu ou não. Paulo disse isso quando fala da pregação do Evangelho e da necessidade da confissão e da fé para que sejamos salvos. Ele diz assim: se com tua boca confessares ao Senhor e o quê? E em teu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com a boca confessa, mas se crê com o quê? Com o coração. Perceba que não é só ouvir, não é só entender, mas é uma atividade de afeto. É o coração que determina o quanto aquela palavra vai germinar em você uma mudança real, verdadeira, genuína. É por isso que Deus trata o seu povo muito mais nessa perspectiva do amor do que propriamente nessa perspectiva cognitiva da compreensão. Quando Deus exorta o seu povo, Deus não só exorta para que eles ouçam e entendam, Deus exorta para que eles também o amem, o acolham, o recebam no coração. Porque a gente entendida do Evangelho, meus irmãos, tem gente que fez teologia, tem diploma em casa, tem gente que é doutor em divindade, mas não ama a divindade. Mas o coração não nutre afeto pelo Evangelho e por Deus. Porque não é saber, não é somente entender, é sobretudo amar. Porque a dimensão da obediência à palavra está na sua afetividade, está no seu coração. Esse é o cerne do que eu quero pregar esta manhã aqui. Agora, se o coração determina a palavra que eu ouço e o quanto eu levarei a sério, eu devo começar essa palavra esta manhã perguntando como está o nosso coração. Talvez a pergunta mais importante hoje não é se você vai entender, não é se aquilo que eu disser será claro para você, mas é assim, como está o seu coração? Como está o seu coração diante da palavra e do Evangelho que chega até os seus ouvidos? Porque o estado do seu coração determina o êxito dessa palavra em você. E eu quero dizer algumas coisas sobre o coração que a gente precisa levar em conta antes de entrar na parábola. A primeira coisa que você precisa saber é que o seu coração não é um campo neutro. O seu coração tem um dono, mesmo que você não queira e não aceite. Não há nenhum coração vazio, como às vezes a gente diz e canta nas músicas, né? Não tem coração vazio. Todo coração é ocupado por alguém, por alguma coisa. O seu coração nunca estará adornado para receber uma força que o domine, como se agora ele estivesse exatamente nesse ponto de neutralidade. Você pode olhar aqui e dizer: não, pastor, eu aqui eu não pertenço a ninguém. O meu coração hoje é um lugar que não dei a ninguém. Você que pensa. E uma das ciladas das forças que nos dominam, e às vezes quando essas forças não são boas e de Deus, é justamente dissimular a falsa liberdade, é fazer você achar que está no controle. Porque as forças que dominam o seu coração, elas dominam na produção dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas vontades. De modo que ao querer algo e fazer aquilo que você quer, enquanto você pensa que o faz porque é livre, você o faz porque desejou aquilo, mas desejou aquilo por causa das forças que dominam o seu coração.
É por isso que um homem num pecado, entrega ao vício, entrega à imoralidade sexual, ele se acha livre de ir onde quer, de chegar a hora que quer, de fazer o que bem desejar, e na sua insanidade, na sua loucura, ele se acha uma pessoa completamente livre. Ele não percebe que o ato de desejar aquele pecado já é um ato de estar sendo manipulado pelas forças do mal que controlam o seu coração. De modo que o controle não está na liberalidade e na vontade de ir e vir. O controle está na produção de desejo e de vontade. É algo muito mais profundo. Não é uma cadeia que te prende e te impede de sair de casa. A prisão é na mente, meu irmão. Quando Satanás domina você, ele não te prende numa sala. Ele prende você na consciência. Ele prende você na vontade, no desejo. E aí você sai fazendo o que quer, achando que é livre porque faz o que quer, mas mal sabe que o que você quer é produzido pelas forças que te controlam. E a prisão está justamente aí. Porque o coração do homem não é um campo neutro. O coração do homem pertence a algum Senhor. E a gente precisa saber disso. O coração de um homem e de uma mulher pertence a algum Senhor. Sempre, inevitavelmente, o tempo todo. Mas uma segunda coisa. Uma força poderosa atrai e exerce fascínio sobre o seu coração, de modo que move você agora a desejar, a sonhar, a agir, a se omitir, em função do domínio dessa força em você. E é interessante que preste atenção no que você mais gosta de fazer. Preste atenção no que você faz nas horas vagas. Preste atenção no que você mais vê no celular. Preste atenção no que você mais pensa. Preste atenção qual é o último pensamento do dia, quando você vai dormir, e qual é o primeiro que você acorda. Preste atenção se você se imaginasse assim, cheio do dinheiro e podendo comprar o que quisesse, o que você compraria? Isso diz muito do seu coração. Há muitas formas da gente olhar e ver isso, sabe, de maneira honesta. E a gente às vezes não percebe. Não, pastor, eu sou crente há 40 anos. Eu sou liberto. Eu sirvo a Jesus, eu tenho consciência do Evangelho. Mas às vezes a gente não percebe que o nosso coração não é inteiro naquilo. E aquilo se torna uma espécie de bloqueio à nossa obediência. A prática que Deus exige de nós. A prática daquilo que nós estamos ouvindo com a audição. Porque o nosso coração é uma terra controlada e dominada, meus irmãos, por algum Senhor e por algum Deus. E acredite uma coisa, aquilo que domina o seu coração é o que mais cativa você. É o que mais interessa você. É o que mais atrai você. Por que eu estou dizendo essas palavras aqui? Porque dependendo de quem exercer domínio sobre o seu coração, isso determina o quanto aquilo que você ouvir será levado a sério ou não. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que você, sem perceber, esteja entregue a algum tipo de idolatria sutil. Talvez o dinheiro, o poder, a sua dignidade pessoal, talvez a sua própria família. Sabe? E nós idolatramos coisas boas, mas também idolatramos coisas ruins. Por exemplo, nós idolatramos sentimentos ruins, como por exemplo mágoas. Nós idolatramos feridas que nos causaram. E aquilo às vezes fica apegado em nós, que a gente não solta aquilo. Nós idolatramos às vezes o nosso próprio jeito de ser. E tornamos aquilo algo em que nós não deixamos o Evangelho tocar. E a gente tem formas e racionalidades para explicar aquilo e criar uma espécie de redoma ao que nós estamos ouvindo no púlpito. Por exemplo, o problema não sou eu, não é porque eu sou desse jeito. Não tem nada de errado comigo. Eu sou assim porque me feriram. Eu sou assim porque me trataram mal. Eu sou assim porque minha mãe me abandonou. Eu sou assim porque o meu pai não me amou como eu gostaria. Aí a gente também tem formas bonitas de falar das nossas falhas morais, sabe, entraniçadas no nosso caráter, na nossa personalidade. A gente diz, eu sou assim porque eu sou sincero. E às vezes dizer que é sincero é justificar, por exemplo, um sujeito bruto que trata mal as pessoas.
Dizer que é sincero, às vezes é uma espécie de eufemismo para uma pessoa que agride verbalmente. Dizer que é honesto, às vezes é um eufemismo de alguém que não mede palavras, mas fere como lança o coração de alguém. E aí você olha, não, eu sou assim porque eu sou honesto, eu falo mesmo. Como assim? Vocês entendem, meus irmãos? Aí a gente cria um redoma, porque quando você racionaliza o seu próprio ego deformado e adoecido, e você tem razões para justificá-lo e para explicar por que ele é assim, você acaba protegendo ele do poder transformador do Evangelho. Aí a mensagem chega, mas não entra, porque você nunca se acha pecador o suficiente para mudar. Afinal de contas, aquela palavra é boa, mas é muito boa para esse irmão que está do meu lado, que eu sei que ele fala muito. Você entende? A gente faz a mensagem passar de nós e alcançar alguém. E às vezes esse dedo que aponta é uma boa maneira da gente fugir do confronto dessa palavra no nosso próprio coração, porque é fácil apontar o dedo nos outros. De modo que o coração fica protegido, gente. A palavra não entra. E às vezes fica protegido por nós, porque nós nos achamos uma vítima. A gente não se ajusta a lugar nenhum. A gente não se ajusta em casa, não se ajusta na igreja, não se ajusta no grupo de vida, a gente não se ajusta em nenhuma espécie de coletividade. E o problema é sempre alguém, é sempre o outro. E vamos protegendo nossas sombras. E o Evangelho não chega, porque o nosso coração fica bloqueado pela nossa própria idolatria do ego. A gente desenvolve uma idolatria doentia por nós e pelo nosso jeito de ser, e nos tornamos uma espécie de benfeitor das nossas feridas e traumas emocionais. A gente começa a proteger aquilo e dizer, não, eu não tenho culpa nenhuma de ser assim. Foi eles que me feriram. Eu passei por tantas igrejas, e cada igreja dessa foram os pastores os culpados. E aí o Evangelho nunca entra. Mas você não vem congregar numa igreja dessa iludido, achando que a gente vai massagear o seu ego aqui. Essa igreja é bíblica. E nós vamos falar o Evangelho para você. Porque eu sei que ao abrir o coração e a permitir que o Espírito Santo trate você, você será mudado e feito nova criatura, discípulo de Jesus. E não falamos diante de um redoma de perfeição, sabe, de lugar ideal. Não, todos estamos sendo construídos, moldados, formados pelo Senhor. Essa palavra corta para lá, corta para cá, ela trata com todos nós. Mas o ponto é que Deus espera que não sejamos ouvintes esquecidos. Deus espera que sejamos ouvintes praticantes. E aí, a gente entra agora na parábola, porque a parábola do semeador é uma espécie de pré-requisito para entender Jesus. Sabe, os irmãos que trabalham com organização curricular, eu sei que tem educadores aqui, e eu trabalho com isso na área de educação teológica. Quando você vai montar um currículo de um curso, você precisa estruturar, por exemplo, aquilo que é disciplina elementar, disciplina básica. Por exemplo, uma pessoa não pode entender certas coisas sem antes entender outras. Você não pode entrar no curso de teologia e a primeira disciplina que você estudar, eu vou começar a estudar teologia estudando exegese do Antigo Testamento. Isso não vai terminar bem. Provavelmente você vai desistir na segunda semana. Porque certos conhecimentos dependem de outros a priori. É como se fosse um lastro. Um curso, uma formação, um saber, é como se fosse um edifício, em que você precisa estabelecer bases e alicerces para edificar novos conteúdos e novas informações. Como é que se estuda exegese antes de ter estudado hermenêutica? Se é do Antigo Testamento, tem que pelo menos estudar hebraico aí, pelo menos 2 semestres. Eu quero entender sobre a Trindade. Precisa estudar primeiro teontologia, a doutrina da pessoa de Deus. É a disciplina mais elementar da teologia. Eu quero aprender sobre a Bíblia. Então comece por introdução bíblica. É a mais elementar sobre a Bíblia. De modo que existem aqueles conteúdos e aquelas informações que são basilares. E sem aquilo a gente compromete nossa formação.
E também para entender Jesus, a gente precisa ter compreensão daquilo que é elementar. E essa ideia é o próprio Jesus que dá na parábola. Se você ler ela no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 13, os discípulos tinham perguntado ao Senhor: Senhor, o que significa essa parábola? Aí Jesus respondeu: se vocês não entendem essa, como entenderão as outras? Sabe o que Jesus está dizendo? Aqui, meus filhos, é o ponto de partida. Se vocês não entenderem as parábolas do semeador, nem leiam as outras. Isso aqui é o lastro principal de entender a minha mensagem. E por que Jesus dá tanta importância? Porque Ele está falando justamente como o Evangelho toca o nosso coração. E aqui eu acelero mais porque eu entro na mensagem. E aí Ele fala de 4 tipos de solos. Solos que são comparados ao nosso coração. E Ele conta a história mais ou menos assim: um semeador saiu a semear, e a semente caiu à beira do caminho. E a semente caiu em pedras. E a semente caiu nos espinhos. E a semente caiu em terra boa. Esses são os 4 tipos de solo. E aí eu quero começar agora por perguntar a você: imagine você, como ouvinte da palavra de Deus, com qual solo você acha que o seu coração se identifica? Explique para mim, pastor, cada um desses solos. Jesus explicou. O que é o solo chamado beira do caminho? O que é que acontece quando o meu coração é comparado a este solo chamado beira do caminho? Jesus diz: a semente cai, mas quando cai, o diabo vem e arranca. A palavra que cai no coração que se compara à beira do caminho é aquele coração em que a mensagem chega, mas não dura nada, é arrancado imediatamente. E eu estava pensando justamente como é que Satanás arranca do caminho, do coração da gente uma palavra que nós recebemos. E aí me veio à mente algumas coisas, gente. Quando o nosso coração é este solo chamado beira do caminho, há algumas formas de Satanás arrancar da nossa mente essa boa semente que é o Evangelho. A primeira coisa que Satanás usa para arrancar essa boa semente é a nossa incredulidade. A gente escuta a mensagem, mas a gente não crê. Ela mexe conosco. Ela toca a gente. Tem gente que chora, eu vejo isso, gente. Tem gente que chora. Eu já vi pessoas chorando, tocadas pela palavra, e você diz: venha, entregue sua vida a Jesus, e a pessoa diz: hoje não, outro dia. E se derramando em lágrima. Porque tem a ver com crer, com a disposição do coração de abraçar aquilo. E às vezes o nosso coração, mesmo tocado, ele de alguma maneira se fecha para esta palavra. Mas não é só incredulidade. Às vezes uma circunstância ou um fato casual, no contexto da própria reunião, pode ser causadora dessa semente ser arrancada de nós. Como assim, pastor? Por exemplo, você pode sair daqui decidido a ser outra pessoa, mas ali no estacionamento, o irmão me encostou no teu carro e ralou ele. Isso pode afetar você tão negativamente, que aquele coração aberto e banhado de graça, que saiu desta porta, se transformará na pessoa mais raivosa que essa comunidade já conheceu. Por uma situação casual, absolutamente acidental. Essa palavra pode sair do seu coração com uma frase dentro do carro, de alguém que não ouviu e não acolheu como você, e mapeou e destacou apenas aquilo que, ao ver dela, era algo negativo e digno de nota. Aí está lá você dirigindo, muito feliz, cantando pelo que ouviu, e a pessoa que tu viu lá: ô igrejinha, viu? Viu como é que acolhe nessa igreja? Cadê o amor? Viu aquele pregador? Aquele baixinho não prega nada. Aí você fica, sabe, a mensagem vai arrancando. Vai arrancando. É aquele comentário do pastor da igreja. Sabe, aquela nota negativa. Aquele destaque negativo que você dá da experiência do culto, do que ouviu na mensagem.
do louvor que foi cantado, de quem sentou do teu lado. E a pessoa ia cheio de graça, feliz, banhado de alegria pelo que ouviu, e de repente aquilo começa a ser tirado, pela amargura que está sendo destilada do seu lado, dentro do carro. Gente, isso acontece ou não acontece? Acontece. Acontece. O inimigo arranca do nosso coração a palavra de modos e maneiras que você nem imagina. De modo que lá na frente aquilo já não faz mais sentido, o que era doce se torna amargo, quem você admirava agora é visto de modo negativo, porque se construiu uma imagem negativa dentro de você, por causa daquilo que você ouviu de outro. O coração à beira do caminho, gente, é esse coração que não retém, e não retém porque é facilmente arrancado. São pessoas que não têm a personalidade de bancar e sustentar aquilo que tem ouvido, aquilo que gostaram. Sabe, tem gente que só gosta de uma coisa, até uma opinião do terceiro. Tem gente que só se sente, sabe, admirado por algo, até ouvir alguém dizer uma crítica, porque aquilo já muda a cabeça dela. Tem gente que não sustenta uma percepção própria e pessoal de algo, não sustenta uma semana, porque basta um registro negativo de alguém para aquilo ser completamente alterado. E é dessa forma que Satanás arranca do teu coração a palavra. Mas tem também um coração comparado a pedras. E pedras aqui Jesus explica. Jesus diz que pedras são aquelas pessoas que ouvem, mas não criam raízes. Elas não aprofundam sua compreensão. E por não aprofundar, elas são superficiais. E por serem superficiais, aquelas sementes não germinam, não frutificam. Gente, talvez essa seja uma das realidades mais comuns no tempo de múltiplas informações, entretenimento, distrações, sabe, em que o mundo está se reduzindo praticamente a um plano estético da admiração, do encantamento. Você é atraído pelos olhos. O problema é que isso torna você superficial, principalmente quando você não tem mais disposição de ouvir uma palavra. O mundo vai acelerando e vai viciando a gente. Essa mensagem do WhatsApp agora que a gente escuta em 2 vezes mais. Sabe o que é pior? É que isso vai deixando você impaciente até para sentar na mesa e conversar. Imagine você modelando tua mente, tua cabeça a essa velocidade, e senta com alguém para conversar, alguém que fala devagar, que conta história, que para falar que essa parede é branca tem todo um arrudeio. Aí você fica, você fica agoniado assim, chegue logo, irmão, diga logo o que é. Assim, você tá mexido com esse negócio de uma sociedade acelerada. Você pega nossas mensagens no YouTube e fica desejando que tenha 3 vezes mais para ouvir a gente correndo e falando. Para uma mensagem de 40 minutos ser ouvida em 15 minutos. Sabe o que isso denuncia? Superficialidade. Nós queremos as coisas rápidas, não queremos processo. Mas raiz só se aprofunda com o tempo, com o processo. Não se faz um discípulo de Jesus, gente, como se faz macarrão instantâneo no micro-ondas. Leva tempo, jornada, estrada. E a pessoa não quer não. Tem gente que chega aqui, quando conversa com o pastor, e descobre que precisa fazer um discipulado, vai embora. Ah é, pastor, nessa igreja agora tem isso, é? Quer dizer que para me tornar membro agora tem que fazer esse curso aí de 3 meses? Ah, então eu vou ali, que ali eu sou recebido na hora e já recebo até uma carteira de pastor. Ou não é desse jeito?
As pessoas não querem tempo, gente. Elas não querem processo. Elas não querem conhecer e ser conhecidas. Elas não querem ouvir. Elas não querem ser amadurecidas. Elas não querem ter raiz. Corações como pedras. Não aprofunda. E aí, quando elas são assim, elas não gostam de igrejas que gastam tempo pregando a palavra. Não sei se vocês perceberam. Mas esse culto, numa hora normal, ele é 1h30. Se você dividir esse culto em 3 partes, 1/3 parte é de hino e 2/3 é de mensagem. Eu desafio você a encontrar uma igreja nesse país todinho. Gente, eu conheço muita igreja nesse país. A encontrar uma igreja nesse país todinho, em que 2/3 do culto seja a pregação da palavra. Isso gasta tempo. Gasta tempo. E aí a gente não gosta, a gente gosta, aí vai para as comunidades, show, a festa, a agitação, e 15 minutos de mensagem, autoajuda. Essa não é uma igreja para você. Essa aqui não faz isso com você. Porque o coração transformado em pedra, ele é isso, não aprofunda. Não cria raiz. É superfície. Mas Jesus fala de um terceiro solo, que são os espinhos. E aqui Jesus diz, a semente cai nos espinhos, os espinhos crescem junto com a semente, sufocam e matam. O que é esse coração como espinhos? É aquele coração em que a semente cai, ela germina, mas depois de algum tempo, o texto diz que vem as provações, vem as preocupações, vem a preocupação com a riqueza, vem a preocupação com os prazeres da vida, e aí a pessoa não suporta. Eu não sabia que ser crente era difícil assim. Eu não sabia que a gente precisava obedecer a Cristo dessa forma. Eu não sabia que era tão radical assim. É radical. A vantagem é que, diferente de outros contextos, nós não tratamos isso como uma atividade religiosa, em que você faz isso como um esforço humano, sabe? Naquela disposição máxima de se adequar àquela estrutura eclesiástica que te sufoca, que te manieta, que te enche de regra. Não, a gente aqui crê que se você aceitar Jesus, verdadeiramente Jesus transforma você, e ao transformar você, você será uma nova criatura. Porque o Espírito de Deus dentro de você fará você alguém parecido com Jesus Cristo. Mas quando a gente tem um coração semelhante a espinhos, a gente não suporta as críticas, as lutas, a desaprovação, o desgosto. Eu não gostei, eu não vou mais ser crente porque eu esperei que Jesus fosse curar o meu filho. Eu não vou mais ser crente porque eu era muito mais bem sucedido quando não estava na igreja. Agora está aí, as coisas estão indo de mal a pior, a empresa está falindo. Cheque especial, e aí você começa a atrelar a vida cristã, aquele série de problemas que está à sua volta, e você não suporta, você desiste. Mas graças a Deus que a semente não só cai no meio dos espinhos, nas pedras e à beira do caminho. A semente cai em terra boa. Os músicos podem vir se aproximando. A semente cai em terra boa. E eu preguei esta palavra aqui para dizer que ter um coração como pera do caminho, ter o coração como pedras, ter um coração como espinhos, não é uma condição inexorável, inalterável, como a gente pode pensar ao ler a parábola. Você pode até hoje se identificar tendo um coração parecido com este solo de pedras. E talvez agora, estando triste, dizer, meu Deus, eu estou, então, o que eu faço? O meu coração é isso. Nunca vai germinar, nunca vai criar raiz. Não, Jesus
diz toda essa parábola para terminar e explicar o que é a terra boa, e com isso mostrar que, independente de como é o teu coração, ele pode ser terra boa também. Ele não precisa ser espinhos. Seu coração não precisa ser pedras. Seu coração não precisa ser comparado à beira do caminho. E como é que eu posso fazer, pastor, para que o meu coração seja terra boa? Jesus explica, e ele coloca total responsabilidade naquele que ouve. Olha como é que Jesus diz: a terra boa são aquelas pessoas que com um coração bom e generoso ouvem, retêm e frutificam. Perceba que aqui está uma questão volitiva. Aqui está uma questão de vontade. Você pode ter boa vontade nesta manhã com a palavra de Deus. Você pode ter um bom coração hoje para com o Evangelho. E ao ter um bom coração, você ouvir. Quantos têm ouvido a palavra de Deus esta manhã, meus irmãos? Mas depois de ouvir, você também pode reter. Reter é guardar para si. Reter é assumir uma identificação com aquilo que está sendo falado. Reter é dizer: isto aqui me serve. Traz para cá, pastor. Eu guardo para mim esta palavra. Eu acolho esta palavra no meu coração. Isso é reter ela. Depois que você retém esta palavra dentro de você, ela começa agora a fazer germinar uma vida poderosa que fará você frutificar. Brotarão frutos de você. Jesus fala 1 por 100. E é maravilhoso essa imagem de cada fruto ser produzido e ser multiplicado, de modo que de cada fruto você tem 100 vezes mais. Só que eu gosto dessa palavra final de Jesus, quando ele diz: frutificar com perseverança. O que é frutificar com perseverança? Frutificar com perseverança é você frutificar um fruto que permanece, como Jesus disse em João 15. É um fruto que não se desgasta, se destrói e se desfaz com o tempo. Mas é uma frutificação bendita que se multiplica, que toca outros e que agora vai para além de nós, para além da nossa vida, para além da nossa existência. Olhe para mim agora. Eu estou terminando essa palavra. O que Deus quer fazer com você, ao ouvir a sua palavra, reter e frutificar, é fazer que a sua vida, ela não se resuma à sua existência. É fazer com que aquilo que você tem feito pela vida de Deus em você, permaneça. Permaneça na vida dos seus filhos. Permaneça nas futuras gerações da igreja. Permaneça no futuro dessa igreja. Sabe, numa coisa mais gloriosa, gente, do que quando chegar o dia da gente partir dessa vida, alguém dizer: eu fui abençoado por esta pessoa. Não há coisa melhor do que depois que a gente nem estiver mais aqui, as futuras gerações da nossa família sentem na mesa e digam: o nosso pai foi um homem de Deus. A nossa mãe foi uma mulher de Deus. Não há uma coisa mais gloriosa do que a gente não estar mais aqui. E Deus um dia falar com os nossos netos e dizer: eu sou o Deus do teu avô. Eu sou o Deus dos teus pais. Eles não estão mais aqui, mas conservo minha fidelidade com eles. Fiz promessa na vida deles que cumpro agora em vocês. Nas futuras gerações. Tua semente não vai morrer, meu irmão.
Deus te chama para uma frutificação bendita. Ficará uma história. Gente, eu não estou falando de relevância como visibilidade, eu estou falando de relevância como valor, como importância. Porque às vezes a gente não será conhecido por 10, 20, 30 pessoas, mas alguém que conviveu conosco foi tocado pela vida de Deus que estava em nós. É suficiente para levar esta mensagem adiante. Levante sua mão esta hora. Que o teu coração seja terra boa. Que Deus desfaça toda a esterilidade, vida improdutiva, vida sem valor, cristianismo medíocre. Que a vida de Deus que invade você reserve a você uma vida relevante, uma vida com significado para você, para outros, para outros, para outros, para outros, para outros, a ponto de passar os anos e alguém lembre: aqui congregou uma mulher de Deus, chamada Maria, chamada Joana. Aqui congregou um homem de Deus chamado João, chamado José. O fruto que permanece, o fruto que se reproduz. Sabe qual é a maior maldição que pode recair sobre um homem? É ele não ter nada e nem ninguém para passar o dia seguinte quando ele não estiver mais aqui. É por isso que nos tempos bíblicos não ter filhos era um sinal de infortúnio. Mas graças a Deus que a gente não precisa de filhos biológicos para sentir e perceber que a nossa história com Deus pode ir para além de nós. Naqueles que sentam à mesa conosco, naqueles que compartilham da nossa intimidade. E eu oro a Deus por você. Fique de pé nesta manhã agora. Se tem alguém aqui que deseja oração pela sua vida, que ouve esta palavra e é tocado pelo Senhor agora, saia da onde você está e venha agora aqui em nome de Jesus. Venha rapidamente. Nós chegamos ao final deste culto. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Aleluia. Aleluia. Você não vai viver em vão, meu irmão. Você não tem sofrido em vão. Você tem suportado tantas coisas em casa. Mas há sementes que estão caindo em terra boa. Há pessoas aqui que nos últimos dias têm perguntado a Deus: Deus, o que resultou da minha vida? O que resultou da minha vida, de tudo que eu fiz, de tudo que eu já falei, Deus, dos lugares que já andei? Olha como eu estou aqui, Deus. Deus fala contigo agora e diz: uma semente caiu em terra boa. Uma semente caiu em terra boa. Não foram só espinhos, não foram só pedras, não foram só corações como beiras de caminho. Caiu em terra boa. Caiu em terra boa. Alegre o seu coração. Já floresceu. Já existem frutos benditos da tua vida, da tua história, do teu ministério. Deus fala com alguém aqui esta hora. Vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você e pela sua casa.